Esse verbete é número 2818, tem 5 páginas, 42 logias, 16 máximos e 11 máximos do detalhismo. O verbete é heterorreação autodiagnóstica e é da especialidade autopesquisologia. Quem escreveu esse verbete fui eu, Adriana Lopes. Então vamos à definição do verbete. A heterorreação autodiagnóstica é a técnica de autopesquisa na qual a consciência atilada observa a resposta comportamental de outrem à própria presença, ação, fala, energias e ou holopensene pessoal, com o intuito de extrair e processar informações sobre a própria personalidade e autoexpressão. A identificação dos sinais somáticos, energéticos e verbais da autopensenização silenciosa. A hiperacuidade quanto às reverberações do holopensene pessoal. O exame autocrítico das repercussões ambientais da autopensenização. Na fatologia, a atenção ao outro. O acatamento das mensagens explícitas. A decifração das mensagens implícitas. A inferência quanto ao solilóquio provocado, a aceitação tranquila da imprevisibilidade das reações geradas em outros, o exame autocrítico do percentual de responsabilidade nas heterorreações. Na parafatologia destacamos a vigilância perante modificações no padrão das energias na interrelação, os indícios de intervenções de amparadores ou assediadores extrafísicos na interlocução. O exame autocrítico da qualidade das energias conscienciais exteriorizadas. Na argumentologia, nós temos uma caracterologia com 5 tipos de convivas, cujas reações à autoexpressão são passíveis de fornecerem dados autodiagnósticos. Em autoexpressão, também falamos de 2 categorias de autoexpressão. Como é que a gente pode dividir didaticamente essas categorias? E as reações também, as heterorreações alheias à autoexpressão, também foram divididas didaticamente em 2 condições. Fizemos também uma taxologia com 30 contrapontos de reações observáveis, a fim de auxiliar na composição de indicadores autodiagnósticos. E, por fim, na análise das reatividades alheias, podemos evidenciar 2 condições pessoais também. Na remissiologia, vamos destacar os verbetes autoconsciência verbal, autodiscernimento energético, interleitura parapsicosférica, olho clínico e senso de observação. Frase enfática. A identificação e avaliação crítica das reações alheias perante as automanifestações explicitam maturidades e imaturidades pessoais, revisando e refinando diagnósticos da autopersonalidade. Questionologia. Você costuma ponderar sobre as reações direcionadas à própria personalidade? Tal prática vem contribuindo para o refinamento dos autodiagnósticos? Vamos à mega-análise, então, com o João Paulo. Autoexpressão, heteroexpressão, autopercepção, heterorreatividade, autodiagnose, heterorresposta, explicitação, omniexposição, cobaiagem, realismo, feedback, comportamento, comunicologia, conviviologia, heterocriticologia, autocriticologia, presenciologia, autopesquisologia, interconscienciologia e autoconscienciometrologia.
Temos aqui algumas perguntas. Na estrangeirismologia, página 1. Daqui a pouco eu falo. Estão aqui me cobrando para eu falar por que o tema do verbete, né? Eu respondo, depois eu falo, tá? Como ficamos mais atilados, frentes aos aplausos e vaias extrafísicas às performances pessoais? Bem, isso, o que é importante nesse momento, é nós estarmos mais atilados quanto às próprias energias. Porque se a gente não percebe nada, a gente não vai perceber essas intervenções extrafísicas. Então, o que seria o aplauso? É uma metáfora. Por exemplo, um banho de energia. Se você faz alguma coisa, diz alguma coisa e recebe um banho de energia, isso a gente pode considerar um aplauso extrafísico. A vaia, às vezes você está lá fazendo alguma coisa, de repente você desconecta do comparador, parece que todo mundo virou as costas para você. Opa! Então a gente faz uma correlação, que seria uma vaia extrafísica. Os amparadores, eles se retiraram por alguma questão, em função de alguma coisa que você fez ou pensou. Então, é uma metáfora, e para isso, então, para ficar mais atilado a isso, é intensificar a sua sensibilidade energética. Na fatologia, página 1, segunda linha. Favor falar mais sobre a relevância dos atos e dizeres irrefreados. Qual é a relevância disso? Porque o refreado, a pessoa não dissimulou, ela não disfarçou, saiu, é aquele que, espontâneo, saiu na hora. Então, essas reações, esses atos e esses dizeres, eles dizem mais do que a pessoa sentiu na hora. Pode ser um elogio, nossa, você está bonita hoje, olha, e gostei disso aqui. Ou o contrário, né? Poxa, que coisa estranha. Então, como é irrefreado, soltou espontaneamente, vai dizer mais para você do que às vezes uma fala muito pensada e calculada. Também na fatologia, na página 1, quinta linha, como realizar a detecção das alterações sutis no humor se elas são tão passageiras? Isso aqui também entra naquela parte da decifração das mensagens implícitas, não é? Alteração sutil de humor, porque você vai ver na hora. Às vezes a pessoa está tudo bem, alegre, de repente ela fechou a cara. A gente fala até aqui na coloquiologia, né? Os significados da reação irrefletida de abrir ou fechar o semblante. Às vezes é o contrário, a pessoa está emburrada, e aí você começa a conversar com ela, vai abrindo o semblante, vai ficando melhor, vai ficando relaxada. Então isso vai dizer alguma coisa. Agora, do contrário também, de repente estava tudo bem, aí você vê que a pessoa às vezes entrou no autoassédio dela. Ela começa a fechar, vai fechando, a cara vai ficando mais feia. Então, alguma coisa, às vezes, startou um autoassédio da pessoa. Então, estar atento a isso também vai nos ajudando até a melhorar a interlocução. E na sinergismologia, como funciona os sinergismos? Palavras medicamento, energias balsâmicas. Palavra medicamento é aquela palavra que ela vai ter um efeito terapêutico. Lembrar que existe o remédio amargo, né? Nem sempre ela é docinha, gostosinha, com açúcar. Mas é uma palavra que ela tem uma dose de auxílio à cura do outro, né? E ela é importante quando ela vem casada com a energia balsâmica. Que é aquilo que a gente falou ontem, né, na questão da impactoterapia, às vezes você vai fazer uma impactoterapia, mas a energia ela é positiva. Então, a energia ela é balsâmica, ela é acolhedora, ela acalma a pessoa e, ao mesmo tempo, aquela palavra está vindo junto de uma forma para ajudar a pessoa até a entrar num processo de autocura. Então, é sinérgico por quê? Porque tem a palavra positiva com a energia, elas se casam, elas vão fazendo um sinergismo. Às vezes só a energia sem a palavra, a pessoa se sente muito bem, fica acolhida, mas falta alguma intervenção para ajudá-la. A mesma coisa, a palavra sozinha, sem a energia balsâmica, ela também não funciona tão bem. As duas juntas, elas vão potencializar o efeito das duas. Então, antes de passar para a segunda pergunta, a gente vai responder a pergunta ali em off, que ela não pegou o microfone, a dona Maria Luísa, da razão desse verbete. Esse verbete, a professora Rosa está aqui na frente, ela deve lembrar, quando a gente estava defendendo o verbete holopensene autocoercitivo. E qual é a ideia desse outro verbete? É você verificar a sua reação perante um holopensene externo. Então, esse holopensene pode ser de um ambiente,
pode ser o holopensene de uma pessoa, pode ser o holopensene de uma instituição, e como eu reajo a esse de fora. Então, vem alguma coisa de fora, como eu reajo a isso? E aí, nas discussões, né, aí a professora Rosa falou assim, bem, então, e o contrário, né? E eu comecei a pensar, o que seria o contrário? Então, o que a gente pode aprender também com a reação do outro? Então, eu falei, bem, aí comecei a refletir sobre isso, e aí saiu isso, né? Eu achei que o nome seria adequado, que é a heterorreação. Então, agora é o contrário. Antes eu vejo a minha reação ao externo. Agora, é o que o externo reage a mim. E o que eu posso tirar de informação? Quer dizer, nos dois casos, a gente vai tirar informação sobre nós mesmos. Como eu vou tirar informação sobre isso? Então, essa é a razão do verbete. Então, tem mais uma pergunta aqui. Ah, tá. Lembrei que foi para 5. Na parafatologia, página 1, segunda linha, você traz a avaliação dos sentimentos demonstrados espontaneamente. Ontem tive uma vivência durante uma aula. A pessoa sentada perto de mim começou a falar da sua vida e contou-me que há 6 anos comprou uma casa onde a antiga proprietária morreu. Desde então, a vida dela desabou. O marido teve acidentes, as árvores da casa não crescem como antes e ela tem quedas frequentes. Disse que sente a presença de alguém todo o tempo em casa. Não quis afirmar nada a ela, pois não sabia como ser assertiva. Apenas sugeri que tentasse não brigar nem falar mal da antiga proprietária. Como eu poderia ajudar essa pessoa que hoje sabe que o problema é da casa? Em sua opinião, essa pessoa se aproximou de mim porque eu seria capaz de ajudá-la? Qual o próximo passo? Bem, a gente pode inferir algumas coisas, né, em relação a isso. Há uma grande possibilidade de ter alguma correlação mesmo dessa consciência da antiga proprietária estar por lá. É uma hipótese, a gente teria que averiguar com mais cuidado, tá? Você fez uma coisa muito correta, você sugeriu que ela tentasse não brigar nem falar mal da antiga proprietária. Perfeito também, ótimo. Como você poderia ajudar? Você mora fora do país, então fica mais difícil até de a gente te ajudar assim, mais diretamente. Mas uma ideia que me vem aqui é você mandar essa informação para a TENEPS. Existe aqui um e-mail que é o teneps@caec.org. O ideal é que você conseguisse o endereço dessa casa e até o nome da proprietária. Se essa sua colega, se você tiver uma boa interlocução com ela, você pode até falar, explicar, olha, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham com energia, se você quiser, eu posso mandar para lá para ver como é que eles podem fazer. E aí você mandaria, então, para esse e-mail, explicaria isso que você me escreveu aqui, o nome da proprietária, se possível, o endereço. Porque então, o que vai acontecer? Esse e-mail ele vai ser encaminhado para vários tenepsistas aqui da Cognópolis. E a gente vê o que pode fazer. E você mantém essa postura positiva em relação a isso, pensando positivo em relação a esse caso, e a chance dela aparecer para você é grande também, né? Porque ela foi falar justo para você, né? Então, acho que seria o melhor encaminhamento para você ajudá-la. Foi o que eu falei, né? O Mário está aqui lembrando da antiga proprietária, é isso? Ah, entendi, da atual também. Ótimo. Então, melhor ainda, coloca, se você puder, o nome da proprietária atual é mais fácil, porque você é a sua colega, né? O nome da proprietária antiga, se conseguir o endereço. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui na parafatologia, página 2, terceira linha. Poderia exemplificar como funciona a sua vigilância perante modificações no padrão das energias na inter-relação? De que forma você se interroga assim que percebe essa modificação? Qual é a relação com itens, ativações de chakra específico? Então, quando a gente olhar lá na parafatologia, isso está aqui na terceira linha, né? A vigilância perante as modificações. O que acontece? Isso tem correlação com aquela mudança de humor. Muitas vezes elas vêm junto, né? A gente às vezes está conversando com alguém e sente que alguma coisa mudou. Pode ser para positivo ou para negativo. Né? E aí, o que eu começo a ver? Eu começo a tentar inferir o que está acontecendo. Por exemplo, logo depois vai dando algumas dicas. Por exemplo, ativações de chakra específico. Eu vejo, meu cardiochakra pegou?
Se for negativo, às vezes pega logo na emoção. Ou não, pode ser o coronochakra, ou o frontochakra começa a pulsar. Tem algum chakra que está mais ativo? Isso vai me dar informação. E aí, seguindo lá, olha, as evocações de consciências sadias ou doentias. Eu penso, espera aí, nós evocamos alguém agora? Teve alguma evocação? Esse tema está evocando alguma coisa? Ou as ocorrências de vampirizações ou primenéres. Eu estou sentindo que eu estou sendo vampirizado ou estou sentindo que está tendo uma primener? Os indícios de intervenções de amparadores ou sediadores. Então, tá vendo? A própria sequência aqui já vai dando umas dicas de mais ou menos como que a gente vai buscando entender o que está acontecendo naquele momento. E eu já falei a relação com o chakra específico, né? Porque se mudou a energia, essa energia ela vai ter uma ação sobre o seu holochakra e essa ação do seu holochakra pode ser manifesta em alguns chakras. E aqui uma outra pergunta. Minha questão não tem relação direta com o seu tema de verbete, mas, se possível, solicito orientações. O patinco é um jogo de azar eletrônico, tipo caça-níqueis, proibido no Brasil, mas não no Japão, fazendo parte da cultura deles. Pelo pouco que li a respeito, o ambiente é pura representação da baratrosfera na Terra. Meu irmão, com quase 50 anos, peraí que está pegando, falou de chakra específico, né? Acabou de pegar meu laringochakra, uma exemplificação prática, né, da questão aqui. Então vamos voltar. Meu irmão, com quase 50 anos, está há muito tempo viciado nesse jogo. Vou tentar conversar com ele da melhor forma e gostaria que comentasse sobre o assunto para ajudar no desassédio desse processo. Olha só. Primeiro já é uma questão de jogo de azar eletrônico. Provavelmente está entrando dinheiro nisso aí. Você falou que está há algum tempo. Então, o seu irmão já pode ser que esteja viciado. Você chega a falar que tem um vício aí mexido nessa coisa. Então, temos aí, primeiro, uma orientação. Eu vejo que talvez seja interessante, que tem a ver com o que falou antes. Mandar esse seu irmão para a TENEPS. Eu acho que poderia ser uma boa você usar esse e-mail que nós falamos aqui, que é o teneps@cal.org, que vai ser direcionado para vários tenepsistas, que pode ajudar a melhorar um pouco o ambiente extrafísico do seu irmão. Se você faz TENEPS também, melhor ainda, você começar a mandar na sua TENEPS energias específicas para ajudar o seu irmão, tá? E a abordagem com ele, você vai ter que ver, eu não sei se você vai conseguir fazer essa abordagem pessoalmente, presencialmente ou por telefone, eu não sei se ele mora no Japão, como é que é a situação. Porque o ideal, se você pudesse estar presente, era melhor, ou então você ver a hora certa para poder abordar. Porque se a pessoa está viciada, às vezes ela não consegue ouvir, ela está muito obnubilada com a situação. Então, você tem que começar a mostrar a questão da energia, primeiro a questão da perda financeira. Ver se você tem correlação da vida dele antes e depois. Isso já afetou a vida dele? Tem grande chance de ter afetado. A família, a gente não sabe se ele é casado ou não. Os filhos, se tem, ou a mulher, se tiver. Se você conseguir buscar, elencar primeiro algumas fatuísticas mesmo assim, indubitáveis, né? De coisas que podem ter acontecido com ele depois dessa prática, pode te ajudar nessa argumentação. Você viu, mudou alguma coisa? Tem alguma repercussão disso na vida dele e na vida dos filhos? Ou se tiver filhos, né? Na vida do contexto, ou de quem ele mora, ou se ele mora sozinho. O que está acontecendo com ele? Se você levantar esses dados e tentar ser muito racional, muito tranquila na sua verdade, pode ser que você tenha sucesso. Mas eu acho que talvez antes disso, a TENEPS, e você trabalhar na TENEPS, se você for possível, já vai ajudar a você criar um ambiente. E não só isso, vai surgir também as inspirações de amparadores sobre a melhor hora, a melhor abordagem. Você pode até, uma outra técnica que eu acho que pode ajudar bastante, você durante uns 5 dias, você precisa acordar mais cedo e você durante 1 hora, você vai pensar só nessa situação. E vai escrevendo assim, sem crítica, num papel, tudo que você poderia argumentar sobre isso. Durante 5 dias. Com isso, acho que você vai ajudar, os amparadores vão te ajudar até a construir uma argumentação bem tranquila, porque eles vão estar até mais por dentro da situação. Tá ok? E bom trabalho assistencial aí. Sim, Cristina, vai começar?
Na página 2, eu queria te perguntar, você recém falou desse item, né? Os indícios de intervenções de amparadores ou assediadores extrafísicos na interlocução. Não sei qual a sua prática disso, que coisas mais pode acrescentar. Uma coisa bem prática, que a gente às vezes percebe, que às vezes tem coisas mais sutis, outras não. Às vezes vem aquela pessoa e ela fala exatamente uma coisa que você estava pensando. Ou então já aconteceu assim, eu estava pensando em escrever determinada situação, determinado tema. Ah, não, acho que é bobagem, não vou escrever sobre isso não. Aí naquele dia eu encontro alguém, alguém fala sobre esse tema. Opa! E então eu já começo a pensar, peraí, isso aqui é amparo? Será que não é para eu manter aquela temática? Por exemplo. E de assediador tem uma coisa muito interessante, até para não dizer trágica, né? A argumentação é igual. Às vezes você vê 5 pessoas vão falar para você alguma coisa falando a mesma coisa. Então entra no mesmo loop. Então isso às vezes, por exemplo, dando em sala de aula, às vezes é isso. Vem um aluno falar isso, aí vem o outro falar a mesma coisa. Então parece que é o mesmo assediador soprando a informação. Então isso também é um indicador de que pode ser um processo de assédio. Agora lembrando sempre da energia que é principal. Qual a energia que está vindo? Aí é o principal. Mas estou falando agora coisa bem prática, sim. Mas tem também qual a energia que acompanha essa fala. Porque eu, não sei seu caso, acho que pode ser registrado também, né? Que às vezes uma empreitada de amparo, empreitada cosmoética, está misturada, não pelo amparo, mas na realidade os fatos e parafatos estão continuamente interrelacionados. Eu escrevi verbete que é sinergia, né? Sinergismo. Exatamente. O quê? Exatamente, você fez esse verbete. Isso, coexistência sinérgica. Isso, perfeito. E realmente dá muitas vezes, ao menos a experiência que eu tenho observado, de como você vê o amparo, as intenções do amparo e o assédio que está aí vendo em que momento ele entra. E é bom também poder ir cotejando isso, pelo justamente o que você esclareceu, as energias, as intenções, e a pessoa pode captar as intenções da hora, pode ir podendo tentar fazer assim distinção entre uma coisa e outra. Mas dentro da vida, do dia a dia, você observa as duas coisas assim que vão mexendo, né? Às vezes você observa o contrário. Eu tenho observado de empreitadas anticosmoéticas, onde você pode enxergar o amparo que está aí esperando a ver na hora que ele aparece. E são assim as coisas, são bastante... Eu queria te perguntar porque essas experiências ocorrem, né? E tem coisa prática, às vezes você está conversando com uma pessoa, de repente você vê que muda a hora dela, ela fala, muda até a voz, ela fica mais serena, opa! Então ali, às vezes o amparador ele não consegue te acessar, às vezes por alguma situação, e às vezes pelo outro, que às vezes está mais relaxado, vem e aí vem aquela mensagem para você. Você falou, opa, isso aí é para mim. Isso tem correlação, às vezes, com uma coisa que eu estou pensando, ou que eu estou, às vezes, numa dúvida. Isso tudo pode acontecer. A mesma coisa do outro lado, do assediador. Fecha o tempo, você vê que a pessoa já muda a voz, já fica mais irritadíssimo, o tom de voz mudou, opa, às vezes está tendo uma intervenção. Então, tudo isso é muito sutil, mas a gente tem que tentar ir estudando. É verdade relativa de ponto, é pesquisa. Às vezes pode não ser nada, pode ser, então, observar, mas né, a gente começar a ficar atento a essas variáveis, já muda alguma coisa, é saber diferenciar, às vezes não é nada. Né? E aqui colocou, em principiologia, o princípio da cobaiagem mútua. É que nós somos cobaias um dos outros, né, o tempo todo. Então, exatamente é isso. No momento que eu estou observando a reação do outro em relação a mim, ele está sendo cobaia para mim, e ele, se ele usar a técnica do holopensênico autocoerciva, também está sendo cobaia para ele. Então, é uma cobaiagem recíproca, nós somos cobaias uns dos outros, nós aprendemos uns com os outros. Isso que a gente queria ressaltar. Sim, Maria Luísa? É na página, na primeira página, em epicenoologia, a identificação dos sinais somáticos e energéticos e verbais da autopersonalização silenciosa.
É porque, às vezes, a pessoa ela não vai dizer o que ela está pensando para você, que é diferente daquela que o teletertuliano perguntou, né? Por isso que é relevante aquela quando sai. A pessoa exclama e sai no verbo, né? Na hora, o que é que ela pensou. Às vezes ela não vai falar, mas tem sinais não verbais, somáticos. Por exemplo, você está conversando com a pessoa, de repente ela faz isso aqui. Ó. Ela está dando um sinal. Alguma coisa ela não gostou, ela está se protegendo de algum motivo. O que, que é? Não é? Ou então, está começando a ficar distraída, você está falando com a pessoa, ela olha o relógio, começa a olhar para cima. Então, são sinais do que ela está pensando. Ou às vezes a pessoa faz careta também. Ela está pensando, mas está... Né? Faz uma série de caretas. Então, e aquilo pode, ou às vezes rir sozinha. Tudo acontece, né? Às vezes a pessoa está rir sozinha. Então, são sinais de uma pensionização silenciosa que não foi dita. Ela não está dizendo para você. Mas que você pode ficar atento. Então, isso tem relação com aquele verbete que eu defendi há muito tempo atrás, que eu faço histriônica, que não deixa de ter um sinergismo com esse verbete. E o faces histriônica é justamente a gente começar a observar a cara das pessoas, né? E tem até uma lista, eu até trouxe o verbete aqui, não me lembro quantos tipos de caras que a gente colocou aqui, são 76 caras, né? Então tem cara de anjinho, cara de apaixonado, cara de bem tomado, cara de bom moço, cara de deboche, cara de desdém, cara de fofoqueiro, cara de que não é comigo, e assim vai. Então, essa sensibilidade ao outro nos ajuda a interpretar a nós também, né? O que está acontecendo? Tem mais uma outra pergunta aqui em paradoxologia. O último paradoxo é o paradoxo de ser preferível a dura realidade a mais doce ilusão. Não, esse eu acho que 9 entre 10 verbetes meus tem esse paradoxo. Eu gosto dele, acho que é para ver se eu aprendo com ele, né? Porque é pior que é verdade. Por mais que a gente fuja disso, é preferível a verdade à ilusão. E essa vida é uma vida de ilusão. A gente falou isso no auto-engano, a gente fala isso sempre, né? Essa vida tem muita ilusão, a gente já nasce esquecendo tudo, então a gente tem a ilusão que essa vida é única, que nós somos esse corpo, que nós somos só essa personalidade, e nós somos muito mais que isso. Nós somos muito mais que essa personalidade, muito mais que esse corpo, muito mais que esse gênero, muito mais que tudo isso. Então, é melhor às vezes a gente saber a verdade, por mais que doa, porque sabendo a verdade a gente tem alguma coisa para fazer com ela. Viver iludido, a gente vive, é o bobo feliz, né? A gente vive lá, não sabe de nada, tudo bem, e a vida continua. Na hora que a gente encara a realidade, a gente pode fazer alguma coisa com ela. Lembrando que, às vezes, os amparadores dosam essa verdade, porque, às vezes, a gente, por imaturidade, nós não conseguimos enxergar toda a verdade. Então, eu acho que o ideal é que a gente busque tentar enxergar, pelo menos cada vez um percentual maior de verdade, dessa verdade que a gente já consegue suportar. Então, essa era a tese do paradoxo do auto-engano, né? Que a gente fique mais maduro e para conseguir encarar a realidade, pelo menos aquela cota que a gente já consegue. Porque sempre vai haver uma cota que a gente... Se viram para a gente agora e falam o que vai acontecer para a gente daqui a 30 anos, talvez seja um choque para a gente. E às vezes, quando vai indo, a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, e aquilo vira uma coisa natural. Às vezes é um desafio que a gente acha grande demais, ou então alguma coisa que a gente acha pesada demais, depois, com a nossa maturidade, aquilo vai sendo tirado de letra. Então, eu acho que o segredo é esse, a gente buscar, dentro do possível, encarar a realidade, aquele percentual de realidade que nós já estamos capazes de encarar. Lembrando que sempre vai ter algum percentual. Se fosse fácil, a gente lembrava das vidas passadas todas, né? Se fosse assim uma coisa... E não, por que a gente precisa esquecer? A gente precisa esquecer porque não temos, às vezes, maturidade para lembrar. Então, quanto mais maduro, mais a gente vai poder olhar e ver realmente toda essa nossa realidade das vidas, das bobagens que a gente já fez, ou das coisas corretas que já fizemos, e as consequências disso tudo. Tá bom? Oi, Adriana. Oi, Rosa. Eu gosto muito desse verbete. Parabéns pelo verbete. Tem uma pergunta aqui que é uma preocupação minha. Eu queria saber a sua opinião. Vou dizer qual é a minha preocupação. É que eu faço muito isso, né? Observar o outro para eu ver o que eu estou causando no outro ou não.
Mas isso tem um perigo de você ficar com loco externo. Igual o outro, né? Que tudo é o outro que te causa problema, o inverso desse. Que eu acho bastante egóico também, né? Que você vê o que está te incomodando, parece que o outro que está te incomodando, né? Mas é importante também. Esse seu verbete devolve um pouco mais, quer dizer, o que eu estou causando no outro. Só que isso também, se você não tiver muito cuidado, fica você dependente do loco externo, tá certo? Eu concordo então, em parte. Tá, pode falar. Pois é, então esse último item da sua fatologia, eu acho que calça essa questão aí. Eu queria que você comentasse mais um pouco, se você, assim, mais pela tua experiência, como é que você faz isso? Tá, então eu vou só, porque, por exemplo, no verbete holopensene autocoercitivo, a ideia não era que o outro faz em mim, justamente o foco era, esquece do outro, o outro pode tratar, é o que eu reajo ao outro. Então, é egóico, mas no sentido de autopesquisa, não é bem egóico, eu não estou pondo a culpa no outro, eu estou pondo assim, o que o outro me faz sentir. Mas a responsabilidade é minha, então todo o foco, só para lembrar, do holopensene autocoercitivo, todo o foco era o que eu que faço, o outro não tem nada a ver com isso. É o que até que eu falo que a coerção, o outro tem direito de fazer o que ele quiser. Eu que vou me fazer a coerção em mim. Então a tese era essa, era justamente trazer a responsabilidade de você, o que você reage em função do outro, independente do que o outro faça. O outro pode vir aqui e querer te dominar. Eu vou permitir ou não? Então o foco era esse. Nesse caso aqui, uma coisa também que eu acho que é importante a gente deixar claro, que precisa de muito discernimento, porque também senão a pessoa pode ficar, a gente até colocou aqui, eu lembrei para não esquecer de falar. Às vezes o outro não tem nada a ver, não é uma reação a você. Então também aí entra o egocentrismo. A pessoa que é autocentrada, então o mundo todo não. E não é toda a reação do outro, eu vou ver aquela reação naquele momento. Pode ser que o outro esteja de cara feia porque está com dor de barriga, até fala, né? Cara feia é fome, né? Então, se a pessoa às vezes está mais sério, está mais introspectivo, porque tem algum problema interconsciencial, ele está com algum problema, aconteceu alguma coisa, está preocupado, e a pessoa, não, é comigo, eu fiz alguma coisa. Então, isso já é outra coisa, tá? Então, aí já perdeu o discernimento. Outra coisa, às vezes a reação é para um contexto, é para uma outra pessoa. Então, aí entra o nosso discernimento e a nossa inteligência. Para a gente, eu acho que aí calça um pouco isso, né? Ver o que é em relação a mim ou em relação a um contexto qualquer. A pessoa está preocupada, às vezes, com alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa passa e não te cumprimenta. Eu fiz alguma coisa errada. Não, às vezes a pessoa está tão preocupada com alguma questão, às vezes tem uma preocupação positiva, está pensando em alguma coisa, ou está elaborando alguma ideia, e ela realmente não viu. Eu sou campeã de fazer isso, eu sou muito distraída. Mas eu não vejo. E aí, uma pessoa mais... Não fez de propósito. Então, esse cuidado eu acho que é importante a gente tomar, sabe? Então, é muito relevante essa sua pergunta para esclarecer. E na hora que a gente fala assim, ó, aceitação tranquila da imprevisibilidade da reação gerada no outro. É imprevisível, eu não sei. O que eu posso... às vezes a pessoa pode ficar irritada, eu não fiz nada. Não gostou do meu nariz, não gostou da minha voz, entendeu? Então, esse discernimento aí entra depois. O exame autocrítico do percentual de responsabilidade. Então, não tem responsabilidade nenhuma. A pessoa, às vezes, não faz uma cara feia, às vezes é um elogio até, né? A gente coloca aqui da reação positiva, mas a pessoa, a gente chega até a colocar, ó, na reação doentia, a gente fala, olha, as emoções negativas em relação ao agente. Seja, por exemplo, inveja pelo trafor. Você tem um trafor, você não tem culpa nenhuma, a pessoa está irritada com você porque você tem um trafor. Isso acontece, pessoa invejosa. Ou um desdém pelo trafarra, a pessoa se incomoda porque você não é bom em alguma coisa. Sinto muito, eu não sou bom nisso ainda, né? E aí não tem nada de assistencial. Ou irritação perante a energosfera. Às vezes a sua energosfera até está positiva, é o assediador. Né? A pessoa está mal intencionada, você pode estar cheio de cosmoética. A pessoa vai se irritar justamente. Então, agora, esse bom senso que cada um tem que ter. Então, para usar essa técnica aqui, tem que ter o discernimento, para a pessoa não ficar também auto-perseguida, né? Adri, bem nesses exemplos aí que você estava falando aí, vamos supor, aconteceu de fato essa casuística, né? A tua energosfera fez com que a outra pessoa tivesse uma reação com relação a você. O que se faz neste momento? Aí Porque a pessoa entra em surto, começa a gritar, começa a falar. Aí algo. O negócio complicou, aí você pegou uma coisa bem grave, né? Olha, aí não sei, se você não falou nada, se você não fez nada,
tem que tentar acalmar, ou às vezes chamar uma terceira pessoa, porque se você falou um caso grave, a pessoa começou a surtar, né? Então, às vezes... Você esperar um momento também pode ser para que ela não tenha feito nada, mas o assediador dela pode ter usado a energia dela. Exatamente. Só a sua presença incomodou. Isso. Às vezes é coisa de você, às vezes, tirar o seu time de campo e pedir para outra pessoa ajudar, porque você não está... O que acontece ali? Pode ser uma reação do assediador da pessoa, vamos supor, né? Uma hipótese. Ao amparar seu amparador. E aí ela vai reagir contra você. Se você estiver num ambiente de terapia, um ambiente de sala de aula, você vai poder usar mais. Agora, se estiver num outro contexto, às vezes, por exemplo, a gente está lá, já teve, às vezes, um profissional, você vai no profissional, a pessoa fica irritada, você não tem nada. Opa, tchau, valeu, vamos procurar outro. Sabe, Adriana? Porque, às vezes, é o próprio assédio daquela pessoa que está... A gente até colocando aqui, né? Às vezes é o assédio do outro, o assediador do outro, que pode estar interferindo. Então, nessa hora, é o nosso... Por exemplo, esses exemplos que você deu, nós estamos colocando que você está de purinha na história. Você está ali, bem, cosmoética, não pensou nada errado. Então, nessa hora é melhor ainda, porque se você estiver realmente bem com os amparadores, você procura se conectar melhor para ver se tem uma inspiração. Se nesse caso é mais tranquilo, porque você, em tese, você está isento da situação, né? E aí, como eu falei, às vezes a melhor situação às vezes é tirar de campo. Às vezes é você chamar outra pessoa para atuar, porque até para você depois poder atuar de uma outra forma. Mas, então, como você escreveu isso aqui, autoconscienciometria, né? Gente, isso é uma coisa que acontece muito em todos esses contextos, né? Mas é autoconscienciometria cotidiana, né? É cotidiano, pode ser pelo trafor, pode ser pelo trafar, só pela presença da pessoa, a pessoa pode não falar lá nada, e muitas vezes aquilo causa uma reação na outra pessoa. Se a pessoa não está centrada, ela tem uma tendência a ter uma reação exagerada. Mas às vezes é uma ideia que você colocou, a pessoa não gostou. Já teve caso, assim, de você, às vezes, defender uma ideia positiva. E aí uma pessoa depois virar para você, não gostei que você falou aquilo. Gente, mas era uma coisa positiva, está pondo todo mundo para cima. Então, a gente não tem, é imprevisível você pensar no que é outro. Um exemplo foi isso aí. A gente colocou numa defesa de verbete, a gente falou, uma coisa que eu já falei, inclusive eu escrevi sobre isso, de que não há vagas limitadas para ser desperto. Não há vagas limitadas para ser desperto. Então, as pessoas que são mais, gostam de competir, não precisa competir, porque não tem vaga limitada, quem quiser tem espaço para todo mundo. Então, isso, inclusive, já escrevi isso num artigo. Então, eu comentei isso, e veio depois uma pessoa comentar comigo de que tinha ficado muito chateado com essa minha observação. Então, essa é uma observação que a gente fala que eu não tenho o menor controle, porque é uma coisa positiva, estou falando que todo mundo pode chegar lá, e alguém não se sentiu bem com isso. Então, isso é uma prova de que, olha, não tem o menor controle em relação a isso. Bateu em alguma coisa da pessoa que ela vai ter que analisar e verificar o que incomodou. Então, esse é um exemplo assim, bem prático de não tem uma explicação. Agora, tem vezes que a gente tem, por isso a gente vai, tem que ver o nosso percentual às vezes, por exemplo, por que a gente falou percentual? Aí a gente até coloca nos efeitos aqui, né? Os efeitos da atenção ao interlocutor nos ajustes comunicativos, de conteúdo, vocabulário, tom de voz. Às vezes é um tom de voz que a gente usou, às vezes é uma palavra. Então, isso tudo a gente pode fazer uma autocrítica e chegar à conclusão, não, tudo bem, realmente tem um percentual, ou às vezes está zerado, não, nessa não tem nada, ou às vezes não tem, talvez o tom de voz não foi adequado. Então, da próxima vez eu tento falar num tom de voz diferente. Não fui bem compreendido, a intenção era boa, mas não fui bem compreendido. Então, na próxima vez vamos tentar explicitar mais. Então, tudo isso é laboratório da vida cotidiana, né? É importante isso que você... ajuda mais aí que é a sua área, né? Fala aí. Digo que é importante isso que vocês estão dizendo, porque primeiro a pessoa tentar considerar se ela teve boa intenção, primeiro. E se atuou corretamente na hora certa, porque às vezes a pessoa... eu tenho observado isso, que a pessoa pode ter muita boa intenção, mas não era a hora. Não era o momento, não era o local, não era a pessoa. Não. Então, nessas coisas é bom para a pessoa refletir. E daí dessas experiências que está comentando justamente, o nome dela é... Alzira. Justamente Alzira, que sim, que acontece, lógico que acontece. Em alguns casos depende a
as situações, as vivências das pessoas ocorrem mais ou ocorrem menos, depende, mas ocorrem essas situações. Mas de aí, sabe que eu tiro a importância de poder aprender a despersonalizar, por exemplo, os casos entre trafares que temos, né? Despersonalizar o assédio. Porque a consciência vai observando nessa coexistência que hoje eu estou observando mais e mais, como que é bem prático, como a pessoa tem que ver que nós nunca estamos sozinhos, nunca. Então, tem todo aí dentro da dimensão intrafísica e extrafísica, e que você diz, né, as companhias de cada quem que influem continuamente, às vezes inconscientemente, outras vezes conscientemente. Então, tudo isso dá para a pessoa ir observando as próprias atitudes, observar o que acontece com o outro, ir aprendendo e sabendo que tudo isso vai bem, vai bem. Olha, Cristina, com relação... Para mim, toda essa experiência tem ajudado muito, muito em despersonalizar o assédio. Pois é, mas a gente tem que observar, Cristina, a questão da autoconscienciometria. Se você começa a observar, você já tem uma condição, um temperamento, um autocontrole já mais instalado. Agora, se a pessoa não identifica, não conhece o tipo de temperamento e de personalidade, como ela funciona, ela não consegue fazer essas observações. Então, em primeiro lugar, as autoconscienciometria aqui. Você tem que estudar você primeiro para você se mudar. Aí você conhecendo você vai vendo o que muda claro, e sabendo diferenciar do que é seu do que do outro. Às vezes a pessoa entrou em outra sede, você não tem nada com isso. Só lamento, né? Não tem o que fazer. Oi? Tem essa questão do sobrepairar, porque se você tem um corpo de conhecimento, mesmo que você se conheça muito, você tem um corpo de conhecimento. Aí, se você interpretar o outro, a face do outro, o movimento do outro, sem você sobrepairar aquilo, você pode também cometer enganos, auto-enganos ali, né? Então, essa questão de sobrepairamento, independente de assédio, de não assédio, né? Eu acho que é importante, né? Aí você começa a resgatar todos esses conceitos, né? Que o professor Valdo vem falando com a gente, né? É a transafetividade, é sobrepairamento, Porque eu fiquei pensando, gente, o corpo humano, como você falou, ele até certo ponto, ele é cruel, porque, entendeu? Por exemplo, tem a cara de... Não, ele denuncia ao mesmo tempo, não, porque, por exemplo, a cara de tacho que a gente fala, né? Aquela cara impávida ali. Às vezes, aí você tem que usar o parapsiquismo, a questão energética, porque aquilo ali, então, ao mesmo tempo que o corpo denuncia, ele pode camuflar também. Pode camuflar, mas a energia não camufla. A energia não. Por isso que a gente põe no exemplo, olha só. Heteroreação autodiagnóstica óbvia é a identificação de aspecto objetivo da autoexpressão por meio de exclamação sincera verbalizada por outrem. Aquilo que a gente falou, a pessoa fez um elogio, uma reprimenda, ela falou. Sincero, saiu na hora. Isso é uma coisa. Então, é uma reação óbvia. Qual que é a sutil? A identificação do aspecto da autoexpressão por meio da qualidade da resposta energética. A pessoa pode estar rindo para você, mas a energia que está vindo, e a energia não se camufla. Por isso que o parapsiquismo ele é importantíssimo aqui, ó. Tanto é que, olha só, na tributologia eu coloquei o predomínio das percepções extrasensoriais de propósito, notadamente do autodiscernimento, quanto aí entra lá a Alzira, autoconscienciometria cotidiana. Então, o que a gente estava querendo frisar não é para a pessoa ficar também todo o tempo todo analisando as reações do outro, senão ela não vive, mas que é um instrumento, é mais um instrumento de autopesquisa. A gente também verificar esse impacto que eu faço no outro, que pode ser um impacto positivo ou negativo, ou às vezes neutro, né? Então, o que é isso? O que a minha presença muda? O que é a repercussão do meu holopensene no ambiente? Eu cheguei no ambiente, o que aconteceu? Melhorou, piorou, ficou igual? Às vezes é uma pergunta para a gente ver. E às vezes a gente não consegue também, não é só nós, não é o autocentrado, mas a gente verifica. Eu contribuí com o quê? Eu contribuí para melhorar, contribuí para piorar, contribuí para... O que eu fiz? Então, eu acho que são reflexões que valem a pena também de pensar.
E isso que você tem falado, Adriana, é muito sério, né? Porque, por exemplo, assim, esse impacto que a nossa holosfera, a nossa energia causa no outro, se a pessoa não tem isso que a Cristina falou, a questão da observação, pode ser tanto pelo trafor, pode ser pelo trafar. E como que você vai identificar se você não está aware nisso? Porque muitas vezes o trafor desencadeia umas reações muito danadas. E outras vezes é um trafar. Então, como é que você vai verificar isso, essa repercussão em você? Então, essa análise tem que ser apurada, aí tem que ter calma, você, né? Todo um arcabouço de pesquisa aí muito grande. Exatamente, exatamente. De autoconhecimento, né? Na página 5, o autodiagnóstico. Você poderia falar sobre os dois para a gente? Tá. Então, essas reações, elas podem dar dois efeitos, né? Isso aqui é de modo didático que a gente dividiu, né? Imaturidade ou maturidade. Por exemplo, imaturidade. Eu posso, às vezes, descobrir uma manifestação de um trafar ou de um trafal ignorado ou conhecido, inatacado ou ainda não superado plenamente. Então, aquilo, por exemplo, um traço fardo ou um traço que me falta. Então, às vezes, o outro vai me mostrar isso que eu pensava que eu tinha superado. Vamos supor, eu pensava, não, eu já superei determinada condição. Está tudo bem, está tudo certo. E aí, chega determinada pessoa, determinada situação, e eu manifesto de novo aquilo. Opa, isso vai me dar uma informação. E a gente coloca logo depois. A demonstração de condições, contextos e personalidades indutoras de pato-condutas. Então, é aquele verdadeiro, é o surto de maturidade, o parênteses patológico, né? Tem um verbete. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou dizer, por quê? Eu pensava que havia superado. E eu faço uma manifestação daquilo que eu pensava que já havia superado. E aí eu posso analisar, bem, então, o que me fez? É um determinado padrão de consciência, um determinado contexto, bateu em que em mim, isso aqui me fez entrar em que tipo de autoassédio. Então, é uma análise, eu analisei e eu descobri, às vezes, que aquele traço que eu pensava superado, eu não tinha superado. Ou então, um trafar que eu pensava que eu não tinha, eu descubro, olha, caramba, eu sempre pensei que eu não tivesse isso, descobri. O outro pode me dar informações sobre eu mesmo. Porque nós temos pontos cegos, né? Tem o verbete ponto cego também. Nós temos pontos cegos, não só na nossa avaliação externa, como na nossa avaliação, autoavaliação. E o outro, ele pode justamente pontuar esses nossos pontos cegos, né? Então, aí depois, indicação de erros na autoexposição. Aí entra aquilo que a gente comentou, né? Às vezes um tom de voz, às vezes não usou a palavra adequado, às vezes não usou o momento como a Cristina falou, aquele momento não era adequado. A gente às vezes estava ansiosa, tinha que ter esperado acalmar para falar alguma coisa. Então, a gente vai começar a ver, não, peraí, então foi isso. Talvez eu tinha que ter ido no banheiro, respirar um pouquinho, fazer um EV antes de ter falado. Então, são essas coisas que a gente vai avaliando para a gente ir se aprimorando. Comprovação de falhas na autodefesa, isso é muito sério também. Então, às vezes, naquela hora, eu me assediei, por exemplo. Se a pessoa está fazendo força para ser desperto, às vezes, nesse momento, a gente vai ver, opa, houve alguma falha. Por que houve falha? O que abriu a brecha? Essa brecha foi aberta por quê? Sempre meu. Qual a minha brecha de pensanidade, de modo de funcionar, que eu permiti, às vezes, que eu caísse, às vezes, entrasse em algum processo patológico. E a revelação de modificações para pior na autopsicosfera, permitindo intervenções recompositoras. Às vezes, se a gente está mais desequilibrado energeticamente, o outro reage, até inconscientemente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Aquele dia que você está bem, você sabe que está com energia ótima, você trabalhou energia, você está cheio de amparador, todo mundo vem falar com você, não é isso? Aí vem, daqui a pouco, você parece assim uma popstar, porque vem várias pessoas seguidamente resolvem falar com você. Do contrário, também funciona. Aquele dia que a gente está mais desequilibrado, não sei o quê, parece que a gente ficou invisível. As pessoas vêm, não passam. Então, isso tudo é sinal. É sinal para a gente parar para pensar. Uma coisa é acontecer com uma pessoa, a gente pode pensar, não, é o outro que está com problema. Agora, se todo mundo... Opa, peraí, houve uma mudança, então o negócio, vamos olhar o nosso umbigo aqui e ver o que está acontecendo. Então, são coisas para a gente avaliar. Às vezes, Adriana, um simples comentário
que a pessoa faz, e você está vendo que a pessoa está totalmente ignorante, mas é um comentário que tem a ver com uma história que somente você conhece, entende? Então, essa reação que você tem, que pode ter de início, aí está a ideia de autocontrole, porque você está vendo que a pessoa não tem nenhum tipo de imiscuição nisso, sabe? Não conhece essas coisas. E isso que você diz de como reage a outra pessoa, também como reage a própria pessoa. Que coisas fazem os outros que a pessoa, isso que está dizendo justamente. Como faz a pessoa, muitas vezes, reagir, e se ela não tem esse cuidado de autoobservação, reage injustamente para a outra pessoa dizer, o que diz? Não? Que acontece, né? Que Acontece. pouco. Exatamente. E vamos lá ler o na maturidade. A mesma coisa, manifestação de trafor, ignorado, conhecido, adormecido ou já aproveitado. Às vezes o outro ele te dá um retorno de trafor que você nunca às vezes pensou que tivesse. Às vezes um comentário do outro. Olha, engraçado, eu gosto de ouvir você fazer isso, ou você é boa nisso, ou você me faz às vezes ficar calmo. Eu falo, opa, então que interessante, eu não tinha me dado conta de que eu tenho esse trafor, esse trasforço. Então o outro também pode demonstrar. Porque às vezes tem coisas que nós fazemos que são tão naturais, a gente já faz há tantas vidas, que é uma técnica. Às vezes aquilo para a gente é uma coisa tão tranquila e a gente nem se toca que aquilo é um trasforço. Que a média das pessoas não tem aquilo. E a gente não se toca. Então, às vezes o outro, um feedback, um retorno, às vezes um comentário, a gente fala, olha, não é que é mesmo? Então, vamos então aproveitar esse trafor e até potencializá-lo, né? Demonstração de condições, contexto e personalidades indutoras de ortoconduta. Agora é o contrário. Então, eu chego num ambiente, eu vejo que eu me funciono melhor, que ali eu fico mais inteligente, que ali eu fico mais assistencial, que ali eu começo a pensar mais, de modo mais retilíneo, de forma mais ortopensênica. Isso me dá também um parecer, olha, esse ambiente aqui me favorece. Então, vamos ver o que eu preciso fazer quando eu estou, por exemplo, o holociclo é ótimo para isso, né? O Zira conhece bem, né? O holociclo, você chega lá, você vê que você pensa bem. Então, ali você vê que aquela energia, aquele padrão de energia, influencia diretamente o seu modo de pensionizar e de se equilibrar. E aí a gente pensa, então tá, então o que eu posso fazer? Outros ambientes, será que eu consigo fazer o escritório da minha casa com essa energia? Eu consigo, pelo menos, fazer um arremedinho? Então, a gente começa a ver que é possível, através de uma série de situações, eu montar um ambiente favorecedor para eu atuar na minha melhor forma. Então, também é uma outra forma, né? A indicação de acertos na autoexposição. Já acerta, a gente vai acertando. Olha, agora deu certo, né? Funcionou. Então, da próxima vez eu vou abordar dessa forma. A comprovação da necessidade ou não de maior descrição. Isso é muito importante e fundamental em relação a trafor. Então, às vezes, a pessoa mostra. Então, às vezes é melhor ela não... Se ela diz a energia dela está chamando muita atenção, aquilo que o professor Valdo sempre fala, né? Às vezes a gente é de bom tom, a gente não mostrar que a gente está muito bem. Às vezes a gente está com muita primenerre, e vai no velório, assim? Não dá. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma segurada até em respeito àquelas outras pessoas. Então, aquela situação. Então, às vezes, a gente vai ter que, a partir do feedback, a gente vai ter também a questão da descrição. Às vezes fica mais discreto, menos, né? Fica menos, fica mais tranquilo, até porque não é, às vezes, o ambiente adequado para a gente esterilizar aquelas energias mais, às vezes, saudáveis. Então, tudo isso é discernimento. O tempo todo entra o discernimento. A revelação de modificações melhor na autoparapsicosfera, o extrapolacionismo, permitindo a sustentação e fixação do padrão de referência de homeostasia. Isso eu vejo que é meio muito sério. Então, quando a gente vê que aquele ambiente, ou aquela situação, ou algum extrapolacionista, chegou um amparador na nossa psicosfera, e a gente vê que ali a gente foi encapsulado, ou então a cabeça está pensando melhor, a gente está às vezes calma, aquela mega euforização, né? Está querendo dulcificar o mundo, está tudo muito bem, opa, é um padrão de referência. Eu posso viver assim, o que eu preciso fazer para? Né? Então, por que em determinado ambiente eu consigo manter essa situação? O que eu preciso fazer para manter mais? Então, aqui são vários indicadores de como que a gente observando assim, o que influi, o de fora influi em nós. Mas lembrando sempre, a responsabilidade, o loco é sempre interno.
É sempre o locke interno. É o que eu faço com esse ambiente. É como eu reajo a esse ambiente, independente do que a pessoa seja. Porque é assim que a gente vai chegar na imperturbabilidade, não é isso? Porque o que é imperturbabilidade? Que é a nossa meta lá no memorando, né? Está lá no número, não vou conseguir contar agora, autoimperturbabilidade. Qual é essa importância da autoimperturbabilidade? É justamente isso, eu não vou me perturbar. Então, todas essas pesquisas, tanto do holopensene autocoercitivo quanto essa, a ideia é buscar o caminho da autoimperturbabilidade. Porque eu estou vendo o que acontece fora, mas eu estou tentando estudar em mim por que eu reajo assim, para ver o que eu preciso melhorar, para eu tentar me manter equilibrado, independente se cair o mundo lá fora. Eu tenho, mantendo equilibrado, eu tenho mais condições até de atuar e tentar reconstruir o mundo lá fora que caiu. Se eu estiver nervoso, a chance de eu fazer besteira é muito grande. Então, essa conscientização pautado na nossa pesquisa, daquilo que pega, da quais são os nossos caprichos, o que nos faz desequilibrar, quais são os nossos autoassédios, né, que a base é um autoassédio, é que a gente vai conseguir buscar aumentar o nosso percentual de imperturbabilidade. Eu vejo que a nossa preocupação agora é essa, é aumentando para até a gente chegar na total, seja nessa vida ou em outra, né, mas a gente aumentando esse percentual de imperturbabilidade ao externo. Vamos lá, Alzira. Daria para se afirmar que toda a reação a esse holopensene é um autoassédio da gente? É um capricho? É uma fissura? Eu falei assim em formas de exemplo, né? Eu acho que falar todo é meio complexo. Mas geralmente não sei, vamos pensar, né? Eu acho que eu tenho meio medo da palavra, até um verbete, generalização autoassediante. Generalizar sempre é perigoso, né? Mas que tem grande chance, tem. Vamos pensar em maturidade, né? Mas pode ser uma irracionalidade. Uma irracionalidade, uma ignorância. Isso, É uma ignorância, né? A pessoa pode não estar naquele nível de entender aquilo, então aquilo... Aí é uma das coisas que eu vejo que dá mais, pelo menos em mim, assim, às vezes dá mais, é quando você não consegue entender. Se bem que a você vê uma situação e você não entende, isso aí me pega, eu quero entender. O que está acontecendo? Se bem que a ignorância... Aí outra fala, a ignorância. A ignorância, então, eu quero entender o que está acontecendo. Autoassédio. Pegar por esse lado. Vamos tentar ampliar vamos isso. Vamos pensar juntos. Porque assim, o que eu observo até em mim, né, nas coisas que eu percebo, que quando eu tenho uma reação, é uma reação emocional devido, geralmente, a um trafar, uma fissura, um autoassédio, alguma coisa, um capricho, um tabu meu. Agora, quando tem uma irracionalidade, é um trafal. Então, a pessoa não tem sinapse. Ela não consegue entender imaginar aquilo. o que está acontecendo. Então, a reação da pessoa é diferente. Ela começa a ficar, mas eu não entendo. Como que é isso? Como que é aquilo? E quando eu percebo que é por um trafar ou por uma fissura que a pessoa tem, isso acho que no inconsciente dela, mas ela sabe que ela tem, a reação dela geralmente é mais exacerbada. Interessante. Isso eu observo. Agora não isso lá na posso sua experiência, generalizar. né? Interessante para a entendeu? gente pensar. Interessante para a gente pensar assim. Vai, Mário. Colaborar aí contigo. Às vezes em sala de aula você faz uma abordagem com uma determinada pessoa, às vezes dura, a pessoa entende, mas outra quer defender que aquilo está errado. Mas a própria pessoa já admitiu. Como você fala daquela forma, daquele jeito, não tem cabimento. É que bate na outra, né? Numa reação da outra, né? Claro, mas a pessoa em si já aceitou, já está tranquila com relação àquela situação. Então é interessante, né? Quer dizer, aí colabora a questão, às vezes, da ignorância mesmo, do que está se passando. Qual foi a informação que você colheu para você passar aquela informação? Ela não foi suficientemente fundo na problemática, às vezes, da pessoa, e aí ficou achando que está tudo errado, que não é por ali. Às vezes, por exemplo, aconteceu há pouco tempo atrás, alguém me fez uma pergunta e eu fiz uma outra pergunta. E em cima dessa outra pergunta eu esqueci a primeira e só trabalhei em cima da resposta à pergunta que eu fiz. Como é que você não respondeu, pô, rapaz? Ué, mas a primeira pergunta só me fez suscitar uma outra pergunta. Eu respondi, só que aquela primeira deixou de ter valor na medida da resposta do outro. Mas a pessoa queria que eu respondesse, mas eu respondi, só que com uma pergunta.
Quando as duas pessoas ficam chateadas, né, ou ficam realmente mal, pareceria que se juntaram os dois trafais de não se entender, um não entende o outro. Então poderíamos também considerar isso, né? Mas cada caso é um caso, não sempre cada será caso assim. é um caso. Não Acho se que pode gerar, realmente lidando com gente, é impossível falar como que seja somente uma coisa. É muito complicado. Com tudo, muito. sempre, né? A gente tem que ver, e por isso que é importante a gente ver na gente. Como é comigo. E sempre o discernimento está permeando tudo. Porque sem discernimento, a gente pode começar a se enrolar, né? Você poderia aprofundar aqui na pensonologia a verificação da qualidade das assinaturas pensênicas. Podia aprofundar isso, por favor? Sim. Sabe o que eu pensei aqui? Porque à medida que a gente for vendo isso, os efeitos nossos, a gente pode começar a ter, a hipótese, né? Alguma noção das assinaturas pensênicas que a gente está fazendo. O que é assinatura pensênica? O que é as minhas energias que estão sendo impregnadas na minha casa, no meu ambiente, aonde eu trabalho, aonde eu voluntario. Então, vendo essas reações, eu posso começar a ter uma noção. Então, por exemplo, se eu trabalho sempre no mesmo local, né? Por exemplo, a pessoa que às vezes trabalha numa empresa, alguma coisa assim. O ambiente dela, as pessoas gostam de ficar lá, é um ambiente positivo, ela sente bem lá, as pessoas sentem, mas quando você pedir demissão daquele trabalho e for embora, as pessoas vão gostar de sentar ali, você vai deixar um ambiente agradável ou não? As pessoas sentem lá e querem sair correndo. Então, são indicadores que a gente vê a qualidade daquela assinatura que a gente está fazendo. Você mesmo é um exemplo disso, né? Na sua empresa lá, você tinha a sua salinha, que as pessoas gostavam de ir lá na sala. Então, isso é uma sala. Agora, pensa isso na sua casa também. As pessoas que visitam a sua casa, elas se sentem bem na sua casa? Elas gostam de ficar ali? Ou a própria sua psicosfera, as pessoas quando estão conversando com você, elas se sentem bem? Lembrando, sempre vai ter aquilo que foi falado da Alzira, né? Vai ter aquela pessoa que ela não vai se sentir bem, por mais positivo que você seja. E até o assediador é até bom que não sinta mesmo, né? Porque eles deixa eles crescerem um pouquinho e depois eles voltam, né? Não, porque olha só, é a tal história, não deixa de ser um galardão, né? Se o assediador não gosta de estar do seu lado, ele pelo menos, o que a gente pode fazer? Ele não está querendo ajuda. Na hora que ele vier para ser ajudado, nós vamos trabalhar com ele, né? Aí é outra coisa, né? Aí são os sincronicidade, né? Eu pensei naquele desperto que o Osvaldo costuma falar. O desperto ao contrário, que ninguém chega perto. Querem chegar perto. Mas foi falado ontem, né? Até de um cara lá que foi condenado e que ninguém está querendo nem fazer o enterro dele, um cara que mexeu com o nazismo. Então, mostra que no intrafísico, às vezes acontece. Imagina a assinatura pensênica de uma personalidade dessa. Isso é um extremo, né? Mas a gente vai vendo a partir disso, a gente pode ter uma ideia da nossa assinatura. Uma coisa que é interessante, quando a gente coloca as personalidades ali, né? Nossa, é bem diferente. Uma coisa é uma pessoa conhecida, outra coisa é uma consciência desconhecida. Às vezes a consciência desconhecida até vai te dar mais informação, porque a conhecida, às vezes, ela não... Você está mais acostumado com o seu jeito. A desconhecida, ela, às vezes, num ponto de ônibus ou numa loja... Às vezes você vai ter mais até informações sobre você, da maneira que ela vai reagir, às vezes a sua maneira de falar, as suas energias. Vai ter até uma série de informações maiores, porque ela nunca te viu, fica mais neutro, né, a situação. Então é uma dica interessante. Consciex amparadora também, como é que os amparadores diante de você? Você percebe os amparadores, eles ficam mais tempo com você. A mesma coisa da assediadora, né, como é aquilo que a gente deu exemplo. Se o assediador vem, fica um pouquinho e não aguenta, você vai embora, tudo bem, é sinal que está tudo certo. Se ele quiser ajuda, lembrando, não é expulsar o assediador, é que ele não se sentiu bem no seu ambiente. O ideal é que o nosso ambiente, nossa alcova blindada, seja isso, a nossa casa blindada. Os assediadores não vão se sentir bem lá dentro, eles vão sair fora, porque ali não é ambiente para eles. Então, isso que a gente queria dizer, não é questão de não ser fraterno. E, por último, a gente colocou o sub-humano doméstico. Quem tem animal em casa já percebeu que eles são grandes indicadores, né? Às vezes chega a visita em casa, a qualidade da visita. Então, eu nem coloquei aqui o sub-humano desconhecido, mas às vezes se você chega no ambiente, o bichinho se manda de você, começa a pensar.
Ou então, quando o seu mesmo animal na sua casa, às vezes chega alguém e ele foge. Então você, de vez que você está mais assim, você chega em casa, some todo mundo, né? Falou, opa, estou escada. Então, às vezes uma dica, você não percebeu que estava escada. E ele, opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Às vezes eles vão dar uma sinalética, porque eles não vão querer muito papo com você. Do contrário, se a gente está super bem, às vezes está com amparo, eu falo que vem 4, né? O meu é uma superpopulação, vem os 4 para cima de você que você não aguenta. Você está em cima da mesa de trabalho e está lá uma disputa federal para ficar do seu lado. Então, opa, então o padrão de energia está bom, vamos dar um cafuné em cada um para eles me deixarem trabalhar um pouquinho. Então, o subhumano, ele também é um indicador bem interessante para nós de como está aquele nosso padrão energético naquele momento. Sim, pode falar. Na tecnologia, na segunda linha, você coloca a técnica do heteroperdoamento antecipado. Você pode contextualizar Sabe o que eu pensei? dentro do seu verbete? Não, porque eu achei que isso é muito importante. Para te dar frieza cosmoética para fazer análise. Porque às vezes vamos supor que a pessoa tenha uma reação negativa à sua presença. E pode ser porque você fez alguma coisa errada ou não. A gente está deixando o tempo todo em aberto aqui, né? Se a gente ficar assim, meio chateado com essa história, não perdoar, você não vai, aí esquece, vai analisar nada não, porque você está perdido. Aí vai entrar em inferência, não vai ter aquela frieza que você falou do sobreparamento. Sobreparamento. Isso aqui é uma técnica para você entrar no sobreparamento. Aí se você já perdoou, está tudo certo. Aí a gente vai conseguir, de alguma forma, tirar alguma informação dessa situação. Senão, não vai conseguir. Se entrou na onda, esquece. Então, justamente essa frieza, se a gente consegue ter isso já, não, está tudo certo, está tudo bem. Aí a gente vai conseguir verificar e até entrar mais na situação. E até ver qual o meu percentual, aí entra aquele negócio, né? O exame autocrítico do meu percentual de responsabilidade. Tem algum percentual? É zerado? Eu estou totalmente inocente, lindinha nessa história ou não? Então, é justamente essa frieza que vai permitir. Sem isso, esquece, porque já está tudo embololado. E sabendo também de, às vezes, a gente vai ter que respeitar, né, o direito do outro. Né? Se o outro, às vezes, cismou e quer se manter assim, por exemplo, uma pessoa cismou e quer se afastar. Às vezes, o mais cosmoético é permitir. Joga energia positiva e que aconteça o melhor para todos. Então, esse jogo todo entra o discernimento, né? Chegar o momento, às vezes, de ter que realmente abrir mão. Até daquela personalidade. Então, isso entra desde casal até amizade, né? O casal, às vezes, a dupla vai lá, ou não quero mais, tá bom. Siga seu caminho. A mesma coisa, a questão, às vezes, um amigo. A pessoa não quer mais. Se já está com muito interesse, se afastou. A gente também tem que saber respeitar. É prova de amizade também esse respeito, eu acho, né? Se não há uma abertura para a interlocução. Então, por isso que tudo isso aqui é bem complexo, gente. Eu não estou falando que isso é simples, não. Isso são novas formas de a gente refletir para buscar mais conhecimentos no dia a dia, né? Eu gostaria de agradecer muito você, porque isso aqui é o campo da consciência cobaia. Muito bom, exatamente. Muito bom. Esse aqui, ó, a descrição desse teu verbete é o campo do consciência cobaia. Foi o que o professor Valdo falou na hora que eu pedi a avaliação e falou isso aqui é o consciência cobaia. É o consciência cobaia. Está escrito aqui direitinho o campo da consciência cobaia. Ele falou isso. Mas aí a gente fez até uma lista aqui, não sei se vocês viram, de 30 reações. Isso aqui para ajudar, isso aqui podia ser uma lista, eu lembro do Antônio falando, podia ser 100 coisas aqui, né? Mas a gente buscou pegar as 30 mais, que a gente considerou mais relevantes como uma amostra, né? De tipos de reações. Por exemplo, se a pessoa não tem ideia de como que eu posso avaliar, então ela vai ter aqui algumas dicas de como ela começar a pensar, porque as reações humanas são infinitas, né? Daria se fosse pegar a fundo aqui, daria uma lista de, 300, né? Então, eu busquei aqui pensar numa amostragem de situações. Por exemplo, acalmia e ansiedade, a pessoa ficou mais calma ou mais ansiosa? A pessoa teve um processo de acolhimento ou um processo de rejeição? De admiração ou de inveja? De atenção ou desconcentração? A pessoa ela ficou mais atenta àquilo que você está falando, ou ela começou a descontrair, começou a olhar para o outro lado, começou a fazer outra coisa?
De autodesassédio ou autoassédio. Isso aqui é interessante. Às vezes, numa conversa com alguém, às vezes, se está acontecendo um autodesassédio, você vê que vai mudando a feição. A gente já falou isso um pouco, né? A pessoa vai ficando mais... O rosto, né? Pilar tem muita experiência também, né? O rosto vai mudando, a pessoa vai ficando com o semblante mais tranquilo, vai falando mais... E, às vezes, o contrário. Às vezes, a pessoa entrou em autoassédio. Aí você tem que ver o que você está fazendo, né? Porque, às vezes, o negócio piorou. Bom ânimo. Então, a pessoa começou a ficar animada, ela ficou mais desanimada, mais prostrada. Teve uma reação mais de bom humor ou mais de mau humor? Mais de comedimento ou mais de agitação? Às vezes, a agitação é que a pessoa ficou nervosa, né? Então, começa a ficar agitada, começa a cair tudo, ou ela ficou mais, às vezes, reflexiva, mais comedida, né? De concordância ou discordância, é neutro, né? Que a pessoa pode estar concordando com o que você está falando ou discordar, mas é neutro, faz parte do debate. De confiança ou de hesitação, isso aqui eu achei interessante. Você está inspirando de alguma forma confiança ou a pessoa ficou mais medrosa, mais hesitando entre fazer alguma coisa? De cooperação ou de competição? Às vezes você até está com uma intenção de cooperação e a pessoa está mais competindo. Um diálogo ou silêncio reflexivo ou uma tagarelice, uma tartamudez? Quer dizer, a tagarelice e a tartamudez já mostra a questão mais de ansiedade, né? A pessoa começou a falar compulsivamente, entrou numa verborragia, ou não, foi que ela muda, mas aquele mulo diferente. Uma coisa é o silêncio de refletir, outra coisa é que a pessoa reprimiu, né? Parou e não faz mais nada, travou aqui, né, o laringochakra. Mais de educação ou mais de civilidade? A pessoa saiu grosseira mesmo. Mais de empatia ou mais de antipatia? Mais de espontaneidade ou de autorrepressão? A pessoa foi mais espontânea ou ela se reprimiu na sua manifestação? Mais de extroversão ou mais de amor? A pessoa ficou solta, começou a ficar mais tranquila, começou a ficar mais aberta ou ela começou a murchar, né? Vai cair na cadeira, igual desenho animado, vai ficando pequenininha, né? Mais de felicidade ou mais de tristeza, mais de fraternidade ou mais de hostilidade. Então, isso às vezes a gente vê, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes você está numa fila, né? Então, já aconteceu comigo há muito tempo, né? Ainda bem que há muito tempo. Você estava numa fila lá de supermercado, aquele negócio do caixa que não anda, não sei o quê. Eu, boba, fui fazer um comentário, posto de caixa não anda. Mas eu só falei assim. Aí o cara de trás começou a montar um barraco. Aí eu falei, gente, o que eu tinha que abrir a minha boca, entendeu? E aí eu tentei ficar contemporizando. Não, quer dizer, às vezes, aí o outro estava assediado, eu fui o gatilho no negócio. Eu falei, não, aquela coisa que você fala assim, minha culpa, né? Então a gente toma muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes starta um negócio e a gente estava ali, e aí depois a gente vai ter que apagar o fogo, e tem responsabilidade de apagar o fogo, né? Aí tem que ficar, né, argumentando, não, e tentar mudar. Então isso é muito sério também, quer dizer, você gerou uma coisa mais fraterna ou acabou gerando um processo mais hostil ali. Às vezes escagem também. Oi? Né? A escagem tem a que ver. escagem, aí na hora você tem que tentar puxar e depois se vira. Se né, houve necessidade e você chegou justo para isso, depende, né? Exatamente. Depende, claro. Inclusão ou exclusão? Isso aí tem a ver com o elitismo, né? A sua postura é uma postura de incluir as pessoas ou você vai fazer uma acepção? Você acaba deixando que a pessoa fique excluída, fica sem ambiente, fica se sentindo ali meio um estranho no ninho. Mais de motivação ou de enfado? As pessoas ficam motivadas com aquilo, com você está falando, com a sua conversa, fica lá né, com sono, enfadado. Otimismo ou pessimismo? Assim vai, relaxamento ou estresse? Responsabilidade ou culpa? Revigoramento ou esgotamento? Satisfação ou pesar? Segurança ou medo? Você está solicitude ou esnebação, né? O que é a solicitude? Você consegue que a pessoa venha te ajudar, às vezes tem uma futura de solicitude ou ela dá uma esnobada geral, né? Sorriso ou carranca? Surpresa ou choque? Aqui entrou a questão da diferença, do impacto do estupro cosmoético, né? Porque o estupro já vai gerar o choque. O outro você pode gerar uma surpresa, agora o choque já tem um efeito mais patológico, né? Diga lá. Gina 2. Códigologia. Os códigos não verbais compartilhados culturalmente. Você poderia explanar um pouquinho, por favor? Sim, é porque as culturas, elas têm mais ou menos uma forma de agir, né? Então, são compartilhados. Por exemplo, a gente já sabe, no Brasil,
às vezes as pessoas são mais efusivas, então elas já chegam, às vezes abraçam, e já, por exemplo, em determinadas culturas, isso seria até uma falta de educação. Se você for, às vezes, chegar e dar um abraço na pessoa, ela pode se sentir extremamente incomodada e invadida. Tá? Uma coisa também que tem, até a gente estava lembrando outro dia, por exemplo, existem culturas, por exemplo, na Argentina, os homens se beijam, né? Se cumprimentam beijando. Num brasileiro, isso já leva um susto, né? O árabe também. Você pega no Brasil, opa! Quer dizer, então, são modos de atuar culturais, são códigos culturais de atuação. E que se a gente, por exemplo, está em outra cultura, se a gente tiver pelo menos uma noção básica, sempre ajuda, porque minimiza aquelas famosas gafes que são inevitáveis. Às vezes tem uma gafe, às vezes uma pessoa pode levar numa boa, mas outras podem se sentir extremamente ofendidas com um determinado ato nosso, que na nossa cultura é extremamente natural, tranquilo, não tem a maneira de falar, às vezes até a maneira de se referir, né, a outra pessoa. No Brasil a gente fala você, né, com intimidade com todo mundo. Qualquer pessoa chama todo mundo de você, né, qualquer lugar, tranquilamente. Já tem culturas, não, eles vão sentir, vão querer senhor, senhora. Então, esse jogo, a pessoa vai ter uma reação, às vezes você vai pensar que a reação é sua e não é nada, a reação é simplesmente porque você feriu um código cultural, não é nada com a sua pessoa. Então, esses cuidados são mais uma variável, né? Eu observo aqui que tem mais espontaneidade, são mais abertos, tem esse tipo de comunicação mais que dá assim, vontade da inter-relação. Isso, pelo menos, a minha experiência. Né? Mas tem pessoas que se sentem invadidas, sabe, Cristina? Você é mais aberta, você é mais extrovertida, né? Não, mas eu digo que eu estou observando aqui, né? Aqui em Foz. É porque você é mais aberta, né? E outras pessoas que podem ser mais introvertidas, isso podem se incomodar. E, claro, isso a gente tem que estudar aí todo o trabalho da conscienciometria se impõe, né? Bem firme, para poder compreender assim as diferenças étnicas, por exemplo, é muito importante a autoobservação e a heteroobservação. Tânia, vamos lá, vamos pensar. Vamos lá. Na primeira página, na fatologia, o último item, você pode desenvolver, por favor? O exame autocrítico do percentual de responsabilidade nas heterorreações? Isso. Isso é como a gente está falando desde o início, né? É uma questão relativa do nosso autodiscernimento. Mas isso aqui, qual é a preocupação de colocar isso aqui, Tânia? Para não ficar também a gente achando que toda a reação dos outros é culpa nossa, aí já é egocentrismo. É imprevisível, a gente pode estar fazendo tudo muito positivo e a pessoa dá uma reação totalmente inusitada. Quer dizer, nós não temos controle na reação do outro, aí é o problema do outro, né? Agora, a preocupação aqui é a gente justamente ver isso. Qual é a autocrítica? Essa reação é comigo? Ou às vezes a reação, como a gente falou antes, às vezes a reação daquela pessoa é em função de um contexto, pode ser em reação a um cargo que você execute, pode ser em função de uma série de correlações. Às vezes a pessoa é muito machista, então é por você, às vezes é somente porque você é mulher e você está liderando alguma coisa. Então é um infinito de possibilidades. Agora, a questão que a gente tem que pensar aqui nesse exame autocrítico é justamente isso. A gente ter essa autocrítica e avaliar com muito critério qual o nosso percentual nessa reação. Aí não, eu descobri, não, isso aqui é comigo, eu estou conversando só com essa pessoa aqui, é só eu e a Rosa conversando e ela tem determinada reação. Não, isso aqui é da nossa conversa. Ok, pensou. Aí eu fiz autocrítica. Qual é o meu percentual? Isso foi positivo, não foi? Vamos analisar. Agora, se é muito mais variável, fica mais difícil. Porque aí é muita variável. Tem uma reunião enorme de pessoas. Ali pode ser tanta coisa, né? Então a gente tem que ver qual tem um percentual de mim ou não. Às vezes não tem nada a ver comigo, é tudo dos outros e ó, a gente está meio sem correlação. Então a preocupação desse item aqui é justamente para a gente fazer essa análise autocrítica, que é uma análise difícil, mas... E lembrando, tudo isso aqui são indicadores, né? Vai ser difícil a gente ter, como é do outro, é difícil a gente ter um diagnóstico muito preciso. A gente vai ter indicações, hipóteses. Por exemplo, se a gente começa a ver o negócio do tom de voz. Então, acontece com 10 pessoas, você fala uma coisa e você sente, opa, então a gente começa a mudar o tom de voz e vê que funcionou diferente.
Opa, então era o tom de voz. Então a gente vai se ajustando. Aí entra a cobayagem mútua, a gente vai a domesticação mútua, a gente vai se domesticando. Então aquela pessoa não gosta, a gente faz isso naturalmente, né? Às vezes a gente vê uma pessoa vê que ela não gostou, então a gente sabe que aquela pessoa a gente não pode, às vezes, atuar de certa forma, a gente vai ter que falar diferente, porque ela não gosta. Então a gente vai aprendendo. Um casal é assim, né? A gente já sabe, não, isso aqui a pessoa não gosta, não adianta que isso não vai funcionar. A outra coisa a gente pode abordar de outra forma. Então, é a domesticação mútua. Nós já fazemos isso desde criança, né? Que a gente observa a mãe, vai lá e vê aquele olhar da mãe, que a gente já sabe que está fazendo alguma coisa errada, né? A mãe só olha assim, a gente já, opa, não precisa falar nada, né? A gente já sabe, epa, não agradei, agora pegou. Então, não é isso? Então, a gente já faz isso naturalmente. O desse verbete aqui está ressaltando isso para a gente começar a usar isso de uma forma mais criteriosa. E não entrar nisso que a Rosa falou, né? A gente começa a ficar inferência também, achar que tudo é com a gente. Não é. Muito obrigada. Pensionologia. Sim. A exposição, terceira linha, a exposição involuntária de pensenes não declarados. É aquilo, porque às vezes a gente tenta, é aquilo mais ou menos que a Rosa falou no início, né? Que o corpo, no início mas no meio, que o corpo da gente também te dissimula. Só que a gente está dizendo que tem coisas que a gente não consegue, o corpo denuncia. Tem até aquele, o lie to me, né? Que mostra a questão da mentira, que eles vêm porque a pessoa está mentindo, mas tem lá toda uma técnica, vira a boca para lá, o olho para lá. Então, ao mesmo tempo, denuncia. Então, o que a gente está falando aqui é dessa exposição involuntária. A gente não falou nada, mas a nossa energia falou, a nossa, às vezes, um trejeito com a boca não mostrou alguma coisa. Então, é por aí que a gente vai conseguir ler. Porque se a pessoa consegue, é um ator, faz aquela cara de paisagem, você não percebe nada, aí fica difícil. Se encapsula e faz cara de paisagem, a gente não vai ler nada, né? Aí não deu. A técnica não se aplica. Porque a pessoa conseguiu mascarar e não adianta. Mas a gente está falando aqui do mais comum. É que a gente, numa inter-relação mais natural, espontânea, isso vai aparecer. E aí a gente vai tentar entender o que está acontecendo. E se tiver intimidade com a pessoa, é melhor ainda, que a gente pode perguntar, né? Mas eu tenho um amigo que ele é juiz, né? Então a gente sempre fica batendo papo. Ele falou que a coisa mais fácil dele perceber se a pessoa está falando a verdade ou não é pelo tipo do olhar. Se ele olha fixando à esquerda, é porque ele está mentindo. Faz, sei lá como é que faz. Pra cá eu não sei fazer isso. Aí se olha pelo direito, ele está falando mais ou menos a verdade. Tem eu falei, estudos, tem livro. Agora tem que estudar mais, né? Porque tem vários livros falando isso, né? Hein? Existe uma lógica para direita e esquerda? Não, isso tem. Tem livros. Você tem que imaginar. Eu acho que é uma coisa que eu acho que quando você mente, você tem que criar a imagem. Tem que haver né? com a imaginação. Então o olhar vai denunciar para onde que você está. Se está imaginando ou se está racionalizando. Ah, entendi. Sabia. Por isso que a pessoa se denuncia. Agora, a pessoa que sabe disso vai subverter isso. Mas mesmo assim é muito difícil ela subverter. Que é automático, né? Porque ela estimula o lado que ela está usando. Tem vários livros, né, que aí pode aprofundar essa questão de mostrar essas situações. E é automático também, porque quando você mente, você não sabe que você mentiu, né? Então você vai naturalmente. Nos Estados Unidos, porque eles usavam pessoas públicas para mostrar a incoerência da fala deles, pela a fisionomia deles. Então eles falavam uma coisa, mas a fisionomia denunciava exatamente o oposto. O Bill Clinton, por exemplo, foi muito estudado. Bem, vamos lá, então tem umas perguntas aqui. Na efeitologia, na página 2, antepenúltima linha. Poderia dar exemplos dos efeitos da leitura parapsicosfera na eficácia das ações preventivas? Leitura parapsicosférica é um verbete, até eu peguei aqui a definição dele, do professor Val. Fala o seguinte, a interleitura parapsicosférica é a primeira vista, impressão ou exame da aura energética percebida pela consciência lúcida, parapsíquica, da outra pessoa, apresentada na vida dia a dia, no caso com reações recíprocas quanto às abordagens energéticas autoconscientes. Então é isso. Então você
vai ler até no exemplo, ele fala, um é só de um lado, só você que leu, e no outro os dois, cada um lê um outro. Então, por que é isso na ação preventiva? Se eu consigo fazer uma leitura, principalmente à primeira vista de alguém, eu consigo fazer uma prevenção. Por exemplo, às vezes você entra num ônibus e você faz uma leitura rápida ali, você desce do ônibus. Eu já cansei de descer de ônibus quando eu morava no Rio de Janeiro. Você sente que aquele ambiente não está bom, às vezes você vê uma pessoa meio estranha, você desce. Então, você fez uma leitura, você não sabe o que vai dar dali para gente, porque você não ficou para ver. Mas a chance de você ter se prevenido de alguma situação é grande. Isso vale para uma série de situações, né? Até o motorista de táxi que vai pegar um táxi. Também, eu sempre faço isso, eu procuro fazer uma leitura, às vezes até de olhar para a pessoa ali, aí você fica assim, não dá o sinal, não, quando você lê, você dá o sinal. Quer dizer, você vai lendo aquele ambiente daquele carro antes de você entrar lá dentro. E se entrou lá dentro e não está bom, às vezes dá uma desculpa e sai. Então, a leitura para a psicosfera, você lê a aura energética da pessoa, vai te ajudar muito com a ação preventiva. Você se prevenir, você evitar que aconteça alguma situação mais grave. Em sua opinião, fazer EV exterioriza a assinatura pensênica da Consim? Se sim, fazer EV poderia não ser adequado em alguma condição existencial? Olha só, a assinatura pensênica independe do EV. A assinatura pensênica, nós estamos... O que é o pensene? Pensene é pensamento, sentimento e energia. Então, toda vez que a gente pensa, mesmo que a gente está caladinho lá, quietinho, não está falando nada. Está saindo o nosso padrão de emoção e a nossa energia, ou melhor, está saindo a nossa energia impregnada, está lá, né, marcada, carimbada, um padrão de sentimento e um padrão de pensamento. Então, uma pessoa quietinha num canto no ambiente, ela pode edulcorar ou trazer aquele ambiente mais positivo, ou pode empestear o ambiente quietinha, não falou nada, sentou ali, não falou nada. Então, por quê? Porque essa energia que ela está mandando pode ser pela qualidade dessa energia. Então, a assinatura pensênica, ela independe do EV. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. O estado vibracional, ele vai poder potencializar isso. E o mais sério do estado vibracional também, ele pode ajudar você a limpar, às vezes, o ambiente. Você pode até limpar a sua própria psicosfera. Vamos supor que você foi num ambiente mais negativo e você ficou impregnado, às vezes, com padrões de energias não muito bons. Na hora que você faz estado vibracional, o objetivo é esse, você vai se limpar. Então, é nesse sentido. Agora, o EV ele é adequado fazer em qualquer condição existencial. Você pode até pegar lá a questão do EV para você estudar. A gente fala geralmente, por exemplo, esterilizar as energias e absorver as energias, é importante que você tenha um certo cuidado, um certo discernimento no local que você vai fazer. Agora, o EV é uma circulação fechada, você está fazendo você com você. Então, em tese, seria adequado você dominar isso o mais rápido que possível para você poder fazer aonde você precisar. E, diante de uma reação de rejeição, qual a sua atitude perante o outro? Bem, a gente tem que ver, né? Porque, olha só, essa rejeição é em função de quê? É em função... aí você vai ter que estudar a situação, né? Que você falando, tem uma rejeição. Essa rejeição é uma coisa circunstancial. Por exemplo, a pessoa, a gente tem que saber ler. A gente fala até em algum local da questão da inabordabilidade, né? Às vezes aquela pessoa ali está preocupada, ela está indo, às vezes, está tendo que resolver alguma situação, está com algum problema muito premente. E aí você vai querer chamar essa pessoa para conversar. Ela não está para isso. Então, a pessoa, não, agora não dá para ir. E isso a pessoa pode sentir como uma rejeição. E, na verdade, não é que ela está te rejeitando. Ela, naquele momento, não é prioritário para você aquilo. Então, isso tudo tem que estudar com calma, tá? Mas vamos supor que é uma rejeição, então, que não é circunstancial. É uma rejeição que é cronicificada. Aí você tem que ver, primeiro, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Vou falar da minha opinião. É uma situação que... tem raízes de passado, é de agora, você fez alguma coisa que possa... Ela é uma situação que há possibilidade de você resolver? Aí você vai ter que ver a abertura da pessoa. É uma pessoa que é aberta a conversar? Aí você pode ir sentindo, ir apalpando. E se for apalpando, você pode, às vezes, ir conversando, conversa,
vai aumentando o papo, diz, nem precisa entrar no assunto, por que você me rejeita? Mas naturalmente as coisas vão mudando e você vai vendo às vezes até que era uma má impressão, não tinha nada de rejeição. Ou às vezes era alguma coisa que foi limpa. Agora, é aquilo que eu falei antes aqui. Existe um processo, às vezes, que a pessoa fica empedernida numa rejeição. Vamos supor, a pessoa cismou. Não tem jeito. Diz uma pessoa da família que não tem o que você fazer. E aí, às vezes, o mais respeitoso é deixar. Deixa o tempo. Você não vai jogar energia negativa para aquela pessoa, vai buscar jogar energia positiva para ela e deixar aquele tempo ao tempo. Porque a pessoa não está aberta. Então, a gente eu tento ver essa escala. Primeiro, se é uma coisa circunstancial, se não é. Existe uma forma, aí você pode, às vezes, por exemplo, você sente alguma coisa esquisita, aí você vai lá, você pode, dependendo, dar um presentinho para a pessoa, se você tem intimidade para isso, traz alguma coisa, tenta puxar papo. A pessoa não dá abertura, vamos deixar uma outra oportunidade. Então, acho que essa maneira de lidar é uma hipótese, como é que eu faço? Aí cada um tem que pensar, né? Temos que pensar também a questão, às vezes, que surgem muitos casos de filhos se sentirem rejeitados por algum dos pais, né? Sim. É importante a pessoa avaliar a questão kármica atrás disso, quer dizer, a história de vidas passadas que levaram, às vezes, a essas circunstâncias, em que ninguém é culpado e ambos são culpados, né? Melhor dizendo, ou seja, existe ali uma interprisão grupocármica que gerou esse processo. O mais correto, o mais adequado é, no caso, o filho, às vezes, que se sente rejeitado, às vezes, pelo um dos pais, ou pelos pais, propriamente dito, perdoar. Perdoar e saber que está vindo para fazer uma reconciliação, acima de tudo. Então, leve em consideração esse pedágio que ele está passando, que passe bem feito. Que perdoe, acima de tudo, até pela oportunidade que esses pais lhe deram a vida de poder fazer uma programação de vida. Que isso, às vezes, é um entrave muito grande na evolução da pessoa. Então, se ela consegue superar isso, entender que ela veio para fazer a reconciliação, a vida dela muda de figura. É interessante que você está falando também, para a gente pensar como é importante a gente trabalhar a questão do nosso autoconceito, da nossa autoestima, né? Porque, às vezes, o que incomoda muito na rejeição é se a gente não está muito bem com a gente, aquilo, o problema é nosso, a gente está errado. Então, a gente tem que saber separar o que é nosso, o que a gente realmente fez de errado. Se fizemos alguma coisa de errado, vamos nos retratar, né? Agora, às vezes, não. Então, saber lidar com a rejeição também não é fácil. E a gente tem que pensar, até na forma de vida que a gente escolheu, de fazer atares, tudo, faz parte do trabalho. Vão ter pessoas que vão nos rejeitar simplesmente porque a gente fala de esclarecimento, porque... E aí, o que a gente vai fazer? Então, lidar com isso é um aprendizado, eu acho que é bem importante para todos nós, porque eu vejo que ninguém está livre de ser rejeitado. Até dos assediadores, né? Os assediadores vão te rejeitar com um lado positivo, né? Eles não querem você na turma mais, mas a gente vai ter que saber lidar com isso, lidar com a rejeição. Tem duas perguntas, Adriana. Uma na efeitologia, o último efeito, que é os efeitos do olhar alheio na mensuração qualitativa e quantitativa da própria força presencial. Sim. Como é que volta para isso? E a outra é o último item da enumerologia, as reações à autobiografia. Tá, Queria entender. tá bom. Seguinte, o que eu pensei nisso aqui? É muito difícil nós mensurar, quer dizer, até eu pensei se é difícil ou se é quase impossível. Como é que eu mensuro a minha força presencial? É na reação do outro. Como é que eu vou mensurar minha força presencial? Porque a força presencial é justamente a força da minha presença. A força da minha presença indica que o outro é que vai me dar a mensuração. Então, para eu saber a quantidade... Mas aí a gente tem que ver, por exemplo, a qualidade e a quantidade. Por exemplo, se você chega no ambiente, se você não está encapsulado e ninguém te nota, ou se você chega no ambiente, você vê que aquela sua energia, ela causa um efeito positivo. Então, mostra, você já vai ver primeiro a quantidade de força presencial que você tem. Qual o efeito da sua presença naquele ambiente? Já dá um indicador de quantidade. Ela está mais baixa, ela está mais alta. Aí a gente falou isso às vezes é circunstancial. Mas a gente chegou até exemplo, a pessoa está mais para baixo, ela vê que a força presencial dela apaga. É só reparar. Pensa naquele dia que você acordou meio assim, macambúzio, né? A energia fica vazia, aí parece que ninguém te nota. Você está todo murchinho. E aquele dia que você está exuberante.
Parece, como a gente já comentou, as pessoas procuram você mais, estão mais simpáticas, as pessoas chegam para você. Os animais, tudo funciona. Tem a ver Então, com a aglutinação, não tem? aglutinação também. É, né? E aí vem com a aglutinação. Aí a qualidade, porque a força presencial é neutra, né? Tem muito ditador que tem força presencial. Então, aí você vai ver a qualidade. Se você já viu, mensurou a quantidade em função desses efeitos no outro. Então, a gente pode fazer uma noção nesse nosso percentual, né? Pelos dias, o dia que a gente está mais apagadinho, o dia que a gente está mais aceso. E no dia que a gente está mais aceso, a gente também pode fazer comparação. Peraí, como é que é? E a qualidade, a gente vai ver que esse efeito é positivo ou é negativo. É o meu efeito da minha força presencial, é uma liderança autocrática, que as pessoas têm que ficar sempre falando amém para mim, fica todo cheio de cordeirinho atrás, ou não? É uma liderança questionadora, é uma liderança que as pessoas... Então, isso aí você vai ter... As variáveis são muitas, agora a gente tem que avaliar, né? Como é que estou puxando um barco, esse barco, como é que está indo esse barco que eu estou puxando? As pessoas estão seguindo. E em relação à numerologia, acho que vale a pena a gente ler todas, né? Então, a gente começou com as reações, aparência, são vários tipos de reação. Às vezes, aparência física, isso a gente não tem muito o que fazer, porque a gente nasceu com uma cara e a gente vai continuar com ela. Então, simplesmente as pessoas vão reagir à sua aparência, e aí entra a questão do bom tom, como é que você está vestido. Se você está muito esparafatoso, a pessoa vai reagir de uma forma, se você está muito mal vestido, então você tem que ver, ou então, às vezes, até pelo seu jeito, né? A reação, a sua aura energética, as suas energias naquele momento. Fala, Rosa. Essa questão da aparência, eu estava lendo para fazer aquele verbete que eu fiz do binômio da raciocínio lógico matemático. Isso foi ótimo. Então, aí eu estava lendo um livro que isso já é constatado mesmo, né? Que a pessoa mais bonita, ela inspira mais confiança, o que ela fala fixa mais, assim. Isso do ponto de vista do senso comum, e né? até a altura porque também. Tem a questão da energia, que a gente sabe que a beleza em si não... Tem aqueles pequenininhos, né, aqueles ditadores daquele tamanhozinho, tampinha, né? Mas aí tem interferência, já fizeram estudos. Até a altura, que fala até a altura também. Beleza, altura. Tá? Reações à aura energética, né, como a gente falou, aí a gente pode perceber até a questão da escagem, né, se eu estou com amparadora, se eu estou com assediadoras, a minha aura energética vai pontuar. Reações ao odor corporal. Isso é interessante, né? Porque geralmente a pessoa com mau hálito não nota que ela tem mau hálito, né? E às vezes, eu estou falando desde o negativo até o positivo também, aquela pessoa que se enche de perfume, né? Então também, você que é alérgica deve sofrer bastante. E mesmo quem não é alérgica, às vezes a pessoa usa muito perfume e incomoda, né? Porque pode ser um cheiro delicioso, mas aquela quantidade, no fundo, isso já não aguenta mais. Então, é uma reação também importante, né? O odor corporal. Hein? É bravo, né? Reações ao comportamento, então aí já entra numa coisa mais sua, né? Algum ato que você faça. Então, às vezes, você chega num determinado ambiente, então você vai ter que se portar melhor, sabe? Porque aquelas pessoas, às vezes, não gostam, você chega muito infusiva, e tem que ver a cultura que a gente já falou aqui, né? Então, aí você vai chegar mais pianinho ali, você não vai poder chegar muito esparafatoso. Tem outros ambientes que você vai poder chegar. Então, você vai dosando o seu comportamento. Sem microfone fica difícil. Sucesso, porque ela tinha um hábito de cuspir. E isso aí era uma afronta. E isso criou um problemão. Ela não teve sucesso lá. Por conta disso. Por conta disso. Ela tinha o hábito de toda ela estar cuspindo. Quer dizer, faltou uma informação, às vezes alguma assessoria para ela, que culturalmente isso era inadmissível. Não era engraçado, né? Era até às vezes chocante, né? Interessante. Reações ao comportamento, né? Reações ao discurso, às vezes aquilo que você está falando. Então, às vezes, a maneira de você falar, o jeito que você fala, as ideias, aí entra a questão da TARES, né? Às vezes a rejeição é aquilo que você está falando, aquilo que você está esclarecendo. A gente sabe que a TARES ela não é simpática. A TARES, infelizmente, ela é mais antipática, porque às vezes você vai falar a verdade e quem quer ficar na ilusão não vai gostar muito. Então, mas a reação é simplesmente a discurso. Reação é um feito, uma realização que você fez. Então, você vê se você escreveu um livro, você aqui o negócio de escrever um verbete. Então, a reação pode ser tanto uma reação positiva, como uma reação negativa.
Então, como que é a reação, às vezes alguma coisa que você fez, que você construiu, seja lá o que for, um projeto, né, um programa, bioetografia, seja o que for. Então, às vezes é uma reação àquilo que você fez. E no último a gente colocou uma reação à autobiografia, a sua vida. Então, esse você então não tem o menor controle, né? Realmente pela sua história de vida. Essa pessoa ela vai ter uma reação ou positiva ou negativa só em função da sua autobiografia, a sua história de vida. Então, esse a gente não tem controle, porque a minha vida é essa. Então, são aspectos da nossa personalidade que vão gerar uma reação no outro. Um exemplo deles é o Darwin, né, que até hoje é combatido pelos criacionistas. Né? Então, tem tanto uma reação que pode ser positiva em relação àquela sua vida, mesmo a de hoje, como às vezes negativa. Você não gosta de alguma coisa que você fez, seja lá o que for. Às vezes até pela maneira que você leva a vida. Então, tudo isso que a gente quis mostrar, como é infinito essas reações. Então, a gente vai ser muito difícil a gente tentar fazer uma coisa assim muito fechada. A gente vai pegar indícios, lembrando sempre de aproveitar para a autopesquisa. Se vocês verem aqui, a gente coloca bem, né? A doentia salutar, né? A doentia, manifestação óbvia pelas emoções negativas do outro, e na outra, na salutar, seriam os sentimentos positivos do outro. Eu gostaria de colocar aqui as casuísticas que isso é você importante. Coloca aqui do autodiagnóstico. Porque, como esse teu verbete aqui é o campo da conscienciometria, você descreveu direitinho aqui a questão das imaturidades, né? Porque eu vejo assim, quando a pessoa está de consciência cobaia, sempre tem 2 conscienciômetros ao lado, né? Fazendo a equiparação, ajustando, organizando. Aí, quando a pessoa se posiciona, eu me dei 0,4 nesse item. A gente começa, por que você se deu 0,4? Né? Aí a pessoa começa a trazer as casuísticas, fatuísticas da vida dela para contextualizar a nota, né? Aí a gente vai percebendo a reação nas demais pessoas presentes. Ai, que interessante. Tem gente que se incomoda porque ela deu 4, porque conhece melhor a pessoa e ela, no entender dela, ela pensa que ela é mais do que 4. E o outro acha que é menos. E o outro acha que é menos. Aí vira o advogado de defesa e o promotor. Isso. Aí a gente começa a observar muito isso aqui nos consciência cobaia. E outra vez é o inverso. Quando a pessoa se dá uma nota muito alta, e a gente pergunta, por que você tirou 0,3? Você se deu 0,7. Mas por que você não se deu 1? Por que você tirou 0,3, né? 3 décimos, no caso, né? A reação das pessoas é muito engraçada, porque aí a gente percebe aquilo que você colocou, o quanto que a pessoa não percebe nela o efeito da energia do holopensene da pessoa que está de cobaia. Então, por isso que o professor Walter acho que tanto fala no consciência cobaia, que ali é o primeiro exemplo, o primeiro espelho para a pessoa. Porque ela vai se observar, ela não é nem cobaia, ela está participando, mas ela é cobaia ao mesmo tempo, né? Sim, todos são cobaias. Ela é cobaia né? pela reação dela, o tempo todo, o tempo todo. Então, esse ajuste, a gente vai o tempo todo fazendo. Aí as pessoas também vão participando, vão dando os feedbacks. Então, esse é o campo interessante do consciência cobaia. E lá a pessoa aprende muito. Aí a gente pergunta, mas por que você está incomodada? Por que você está tendo essa reação? Não, mas deveria ser assim, assado. Deveria ser assim, assado. Sei, mas por que deveria ser assim? Porque a pessoa está fazendo, né? Então assim, o incômodo que o posicionamento da cobaia causa nos outros. Ou o bem-estar que a consciência cobaia causa no outro. Tem os dois lados. Interessante. Aqui a legislação que você coloca, a lei do maior esforço autopesquisístico. É isso que a gente está falando aqui, né? Porque se a gente está querendo se conhecer, de tudo a isso que ideia está é a gente falando, buscar informação onde tiver. Aqui é uma fonte de informação. Existem outras. Então, a gente aproveitar também essa fonte de informação. Essa que é a ideia. Ok? Então, quero agradecer a presença de todos e nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje teremos os recados da professora Luciana Ribeiro sobre o pré-segundo Fórum de Responsabilidade Planetária e da professora Neida sobre o curso Imersão em Ectoplasmia. Boa tarde a todos. O nosso convite é para todos os que estão interessados em reurbanização.
começando pela reurbanização de si mesmos, das suas organizações, dos seus bairros, condomínios, da sociedade como um todo e da para-sociedade. Então, neste final de semana, sábado, será o nosso encontro pré-fórum de responsabilidade planetária. As 3 temáticas principais que estarão presentes durante todo o evento são a questão do empoderamento social e consciencial, a questão da própria reurbanização, a partir das escolhas e do impacto que essas escolhas causam, né, na sociedade, a partir das nossas ações, e a questão da saúde holossomática relacionada com a questão ambiental. Então, nós influenciamos o mundo e o mundo nos influencia na nossa saúde holossomática, não é só na saúde física, como as pessoas costumam pensar. Então, trataremos desses temas no sábado. Aqueles que precisarem de mais informações, podem escrever aqui para o reconsciência@gmail.com ou procurar pela Lucimara na Epígrafe. Ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano ou teletertuliana, a participar do curso Imersão em Ectoplasmia. É um curso inédito que vai acontecer nos dias 25 a 27 de outubro, portanto, no próximo final de semana, aqui no campus CAEC. É um curso de 30 horas, envolve uma equipe de 15 professores, coordenados pelo professor Epicom Hernandes de Leite. Então, dentre os eventos abordados, terá a participação da dinâmica interassistencial de paracirurgia. Também, como esse é um curso essencialmente prático, né, vai haver uma avaliação de bioimpedância no laboratório de ectoplasmia, oficina de criticidade de mental somatologia, aplicação de auriculoterapia visando estimular os pontos parapsíquicos, atividade ao ar livre para realizar contato com a fitoectoplasmia, e também vai haver um outro campo bioenergético. Então, na verdade, são 2 campos bioenergéticos interassistenciais. E também debate objetivando compatibilizar os conceitos encontrados. Para maiores informações, busque informações no CAEC, ou pelo telefone 45 3525 2652. Vale lembrar que este curso oferece apenas 40 vagas e restam algumas inscrições. Outro e-mail para contato é caec@caec.org ou ainda ectolab@ectolab.org. Venha participar, estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Acolhimento Psiquiátrico, de autoria da professora Inês Zolé. Boa tarde a todos, até amanhã.